Sejam bem-vindos agora a mais um episódio da série de videocasts, apresentando um pouco mais, né, sobre o departamento de Química. E hoje temos um outro convidado, que é muito interessante, que é um outro ex-aluno, além da professora Ana Paula que teve no episódio passado, que é o professor Marcelo Fimino. Muito obrigado por estar aqui pela primeira vez e seria legal a gente entender um pouco mais dessa outra área que existe aqui dentro do departamento, que é a área de Química Forense. Eu que agradeço o convite. Um pouco mais sobre a sua trajetória, né? Que você, como é um ex-aluno, você poderia comentar um pouco mais de como foi o- a sua vivência aqui no departamento, com os professores e o porquê te deu esse interesse, né, relacionado à sua área de atuação, que é a parte de eletroquímica. Eu comecei aqui como aluno nos anos 90, né, na década de 90, 93, para ser mais preciso. Eu sou da 30ª turma e eu fiz a graduação aqui, bacharel, a licenciatura e as tecnológicas, que na época era conhecida como Química Industrial, né, era um conjunto de atribuições que dava para puxar. A gente tinha que fazer algumas disciplinas adicionais e saía com essa atribuição. Eu saí da graduação, fiz o mestrado aqui, terminei aí no final do século, né? É legal falar isso, né? Que eu sou do século passado. Eu terminei aí no final dos anos 90, o mestrado aqui, e fui fazer o doutorado em Araraquara, na Unesp. Então, eu saí daqui como aluno de pós e 7 anos depois eu voltei como colega, né, dos meus ex-professores, né? Essa é uma situação interessante também para Uhum. viver os dois lados, né, como estudante e como professor. E sobre a parte de eletroquímica, o que te despertou até tanto estudar isso, até trabalhar com isso, né, posteriormente como professor? Na minha iniciação científica, eu tive o primeiro contato, né, com o estudo de sensores eletroquímicos, o que dá para fazer, quais as vantagens, quais as limitações de trabalhar com sensores voltamétricos. E eu saí depois da pós-graduação, em 2004, ingressei na carreira de policial, cientista, né, como perito, e eu observei que na execução do trabalho pericial é possível realizar várias análises químicas, não só por eletroquímica, mas existe essa demanda de várias análises, tanto a, as consideradas clássicas, né, spot testes, mudança de cor, testes rápidos aí de tubo de ensaio, quanto aquelas análises instrumentais, com equipamentos aí mais caros, mais robustos. E eu percebi que havia essa lacuna, né? A polícia tem uma demanda de análises considerável, análises químicas, e que era possível fazer pesquisa para desenvolver novos métodos para essas análises, diferentes do que aqueles que já existiam, né? Métodos instrumentais, principalmente. A análise instrumental ela é mais confiável do que a análise clássica. Ela tem mais confiabilidade, então é possível fazer já na área da eletroanalítica, é possível desenvolver sensores mais rápidos, mais baratos e portáteis para fazer determinadas análises e aplicar isso, por exemplo, em campo, a um preço menor, e com isso facilitar a vida do profissional da perícia. Essa foi a minha ideia quando eu ingressei aqui. Eu ingressei no curso de Química Forense, o primeiro curso do Brasil, né, nessa modalidade. E a proposta foi exatamente essa, na área de pesquisa, pesquisar sensores com aplicações forenses. Temos também um pouco nas partes de sensores, poderia contar um pouco mais como é o grupo de pesquisa, por conta que, além, né, da área de forenses, trabalham também um pouco nessa aplicação de sensores em outras vertentes também. Sim, o início da pesquisa aqui na Química, em Ribeirão, foi o desenvolvimento de sensores para substâncias entorpecentes, cocaína, canabinoides. Depois a gente ampliou para drogas sintéticas, sempre com parceria com o Instituto de Criminalística aqui de Ribeirão. A gente está no segundo convênio já
de parcerias e estágios com a polícia científica aqui. É uma forma também de levar os alunos da graduação para fazer estágio lá, para ver se realmente é aquilo que eles querem. Às vezes a pessoa tem descobertas, né, na sua vida, ela vai atender aí uma cena de crime, ou vai fazer uma perícia, ela olha para aquilo e fala, é isso que eu quero, ou não é isso que eu quero de jeito nenhum, ela pode, ainda está em tempo de mudar de carreira, de escolher outra linha. Então essa é a utilidade, né, dessa parceria. Aí vai para mais de 10 anos, uma parceria de pesquisa e estágios com a polícia científica, por conta disso, né, para auxiliar, trabalho pericial, fazer pesquisa nessa área. E voltando ao tópico da pesquisa, a gente começou com drogas, né, análise de entorpecentes, e o interessante é, com a vivência aqui no departamento, com a sociedade buscando apoio do Departamento de Química para resolver demandas, para resolver problemas, a gente constatou que existem demandas específicas não só na área forense. Nós já tivemos visitas de empresas, de produtores rurais que têm uma determinada demanda não forense, precisam de uma determinada análise, como por exemplo, dosagem de capsaicina em pimentas. A pessoa precisa dessa análise, principalmente o pequeno produtor, não tem condições de comprar equipamentos pesados, né? E então surgiu a ideia de criar outras linhas, não apenas linha de pesquisa na área forense, mas também em química industrial, química ambiental, química clínica. A gente tem demandas aí por análises de substâncias que têm um interesse forense, porém têm uma aplicação clínica, como é o caso dos canabinoides. O delta-9-THC é uma substância proscrita, o CBD não. O CBD é remédio. Então existe essa demanda por controle de qualidade, por exemplo, para analisar teores dessas drogas em amostras de fármacos, em extratos medicinais. São substâncias ligadas à área forense, porém com outras aplicações. Nossa, muito interessante. Também queria entender um pouco mais de como que é essa parceria com a polícia, no caso na parte de pesquisas. Se é possível ter essa aplicação direta no trabalho deles, ou se foi mais algo, uma procura teórica da análise. Também trazendo um pouco mais dessa aplicabilidade, se o perito tem essa possibilidade de usar no cotidiano dele de análise. O objetivo era esse, desenvolver coisas que tenham utilidade na prática para os profissionais da área forense. Interessante é que para realizar pesquisa e estágios, por exemplo, em setor público, principalmente na área de segurança pública, existem decretos antigos já. Isso é uma iniciativa desde o governo do José Serra, já implementou alguns decretos para facilitar essa tramitação, porque envolve documentação de ambas as partes, da universidade, da polícia. A gente tinha uma situação, 15 anos atrás, por exemplo, que essa papelada ia ser assinada até lá pelo governador. Aí descobriu-se que não precisava de toda essa burocracia, você podia deixar para o pessoal da Secretaria de Segurança resolver, né? Já poderia ter autonomia para assinar esses documentos. Então foi ganho de tempo que a gente teve ao longo dos anos, vários decretos facilitando essa parceria. A última boa novidade que a gente teve foi em 2024, que o Instituto de Criminalística passou a ser considerado como um ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia. Então agora ele pode, por exemplo, participar de editais de fomento à pesquisa, ele pode fazer pesquisa lá dentro do Instituto de Criminalística. Isso é fantástico, porque é um instituto de ciência. Lá se faz análise, bastante análises químicas, físicas, de engenharia, tem campo de aplicação para todas as áreas do saber, tem perícias que envolvem exatas, humanas e biológicas, então tem lugar, tem campo de trabalho para todos os profissionais de nível superior. Química é uma dessas áreas, né? Tem bastante demanda. Nesse caso, química, em quais áreas, nesse caso, ele poderia atuar além da parte de entorpecentes, por exemplo? Tem análises de resíduo de disparo, quando tem locais de crime envolvendo disparo de arma de fogo. Em todo disparo, o disparo é uma reação química, uma explosão que
emite gases tanto para frente da arma, né, que impulsionam o projétil até o alvo, quanto na parte de trás da arma. Onde tem abertura na arma, vai sair gás, porque o gás ele se expande em todas as direções possíveis. Ele acaba sujando as mãos, a roupa, o rosto de quem atirou. E existem substâncias químicas que podem ser coletadas nas mãos, na vestimenta da pessoa e podem provar que a pessoa efetuou um disparo. Existem exames realizados também na arma, exames químicos colorimétricos, para ver se aquela arma foi utilizada nos últimos 7 dias, por exemplo, um teste de recentidade. Tem exames rápidos para detecção de material biológico, ver se uma determinada mancha ali é realmente sangue. Se for, ela tem que ser encaminhada para outros setores para fazer dosagem, por exemplo, fazer análise de DNA. Então, tem várias análises que o profissional pode fazer, o profissional de química. É interessante que o próprio curso, né, de Química Forense dá esse conhecimento para o aluno, tem essa possibilidade de trabalhar, né, na parte de disciplinas experimentais, essa parte. Que isso que é interessante do curso, promover ah, como que é, essa prática de conhecimento. Como, por exemplo, até a parte de parcerias que teve, né, recentemente. E gostaria de entender um pouco mais também sobre, ah, além, né, da carreira pericial, se o aluno, né, recém-formado ou cursando até uma pós-graduação poderia atuar. Sim, em relação à graduação, não importa se é do curso de Química, não importa se é da USP, da Unicamp, da Unesp, de qualquer instituição, a graduação ela é um treinamento Uhum. para o profissional, ele vai aprender uma pincelada no assunto, é lógico, é importante, são 4 anos, 5 anos, 6 anos aí de formação, ele vai ter aquele conhecimento básico necessário, mas o que a gente observa é que a quantidade de informação que o profissional aprende na profissão, ao longo aí de 20, 30 anos depois, ela é muito maior do que aquilo que ele aprendeu na graduação. A graduação é o treinamento inicial. Então, o estudante aprende, por exemplo, técnica de análise de etanol em bebidas. Ele faz uma prática durante o curso, ele geralmente uma demonstração. Ó, se injeta a amostra aqui, se coleta o resultado aqui. Então, é só para mostrar para o estudante que existe aquela técnica, ela está à disposição. Mas para ele se tornar especialista naquele assunto, ele vai ter que treinar, vai ter que treinar naquela técnica, naquele equipamento, meses para adquirir a devida prática. Isso para qualquer segmento. A análise de alimentos, bebidas, material, tintas, combustíveis, o que a pessoa quiser se especializar, ela vai ter que treinar bastante, cometer vários erros, deixar cair vários tubos de ensaio no chão, quebrar a vidraria, porque acidentes acontecem com quem trabalha, isso é normal. Até ela atingir uma experiência tal que ela não erre mais. Então, essa é a definição de um perito, em qualquer área do saber. Um cardiologista, ele operou bastante corações aí até chegar ao ponto de que ele não erra mais. A gente espera que ele não erra mais, apesar de ser um ser humano, ser passível de erro também. Em relação à aplicação, né, do curso de forense, a pessoa pode não apenas treinar para ingressar na carreira policial, ela pode ser um perito do juízo de outras áreas da justiça, da área civil, a área trabalhista, desportiva, não apenas na área criminal. Então, ela pode usar todo aquele conhecimento da graduação para prestação de serviço. Ela pode ser um perito do juízo ou um assessor técnico. Muita gente que entra num processo judicial, ela sabe que ela tem direito a um advogado. Ela pode contratar um advogado particular. Mas ela não sabe que ela pode contratar também um perito particular para contestar aquelas informações oficiais do processo. Ou para formular uma defesa daquilo que pode aparecer aí de resultado pericial no processo. Então a pessoa pode contratar esses profissionais, são chamados de assessores, né, para auxiliá-los aí no processo. Uhum. Nossa, muito interessante. Uma coisa que eu queria trazer um pouco mais, voltando, né, um pouco no assunto, seria durante a sua pós-graduação, que você acabou já entrando na carreira policial. Como que era essa conciliação entre a carreira acadêmica e a carreira policial nesse caso? Como que
você até, dependendo, aplicava alguns conceitos que aprendia na época, por exemplo? Então, são situações diferentes. Quando eu estava fazendo o doutorado e prestei esse concurso e passei, eu tinha uma bolsa de doutorado da FAPESP, estava conduzindo um projeto e já começa por aí a diferença de tratamento. O meu orientador me deu os parabéns, falou, olha, um cargo, um emprego é consideravelmente mais sério, né, do que uma bolsa. A bolsa acaba, o emprego não, o emprego no setor público é legal, tal. Você pode fazer as duas coisas, né, a pós-graduação e o seu trabalho. Eu falo isso porque tem orientadores que não permitem que os seus alunos tenham esse tipo de flexibilidade. Orientadores que querem dedicação exclusiva do orientado. Por isso que eu admiro até hoje meu orientador, né, o professor Nelson. Além de orientador, é meu amigo, né, de longa data. E nesse contexto, conciliar as duas coisas dá muito trabalho fazer a pós-graduação e trabalhar depois na perícia. Porém, geralmente a pessoa está numa fase da vida que ela é jovem ainda, tem energia para fazer essas duas coisas. Paralelamente a isso, à pós-graduação e ao trabalho, eu tinha também duas filhas, duas bebês, né? Também então eu era pai, eu era pós-graduando, perito. Né? A gente acumula uma série de rótulos aí ao longo da vida. Mas dá para fazer em decorrência da idade jovem, né, que a pessoa tem. O pessoal que está fazendo pós-graduação ainda não chegou na casa dos 30 anos ainda, então tem bastante energia para queimar. Dá para fazer, se a pessoa quiser. Mas é difícil de explicar, por exemplo, para a esposa, poxa, você está indo no laboratório fazendo pesquisa, quanto que você ganha para isso? Não, eu já abri mão da minha bolsa, eu vou por amor à ciência mesmo. Poxa, mas 2 anos ainda pela frente para fazer? Sim, dá para acabar, dá para finalizar, e como deu certo, né, de finalizar numa boa. Nossa, muito interessante. E até focando um pouco mais, né, na parte da pericial, quais que eram suas atribuições na época, quais análises você precisaria fazer na sua rotina, por exemplo, que tipo de situações você trabalhava nesse caso? Quando a pessoa entra no concurso, né, de perito, ela tem que aprender todos os tipos de perícia que são permitidos ao perito criminal. Tem algumas exceções que perito que precisa de um profissional específico, como perícia contábil, por exemplo, precisa ser um contador. Perícia de informática precisa ser um analista, assim por diante. Mas para todas as outras, atendimento de local, local com cadáver, local sem cadáver, acidente de trânsito, crime ambiental, documentoscopia, tudo isso o profissional aprende no curso de formação. O legal é que ele passa no concurso, ele faz um curso na polícia aí de 6 meses, 8 meses. Durante o curso ele já ganha salário integral, então ele praticamente ganha para estudar, isso é bem legal, é um apoio muito grande. E depois que ele termina o curso, ele vai trabalhar em algum posto da polícia e ele passa ainda uns 2 meses acompanhando um perito com mais tempo de casa. Ele não vai atender diretamente locais, ele vai pegar ainda essa prática com os peritos mais experientes para depois começar a fazer os seus laudos aí sozinho. Então existe essa preocupação com a formação também do perito. Ele aprende um monte de tipos de perícia, mas ele não está desamparado. A parte interessante é que a polícia científica tem um núcleo de química e a cada concurso entram vários químicos. Aliás, o pessoal das exatas, no modo geral, leva vantagem porque já tem matemática, física e química aí na ponta da língua, né? Que já é craque nesse assunto. Basta aí complementar com conhecimentos aí de biologia, língua portuguesa e informática e noções de direito. Mas é muito mais fácil para a gente das exatas ver esses tópicos do que o pessoal das humanas voltar a aprender vetores e trigonometria. Então, passa bastante pessoal das exatas. Então, tem lá núcleo de química, no quadro de laboratórios aí da polícia. Entra bastante químicos, mas vão poucos químicos para lá, porque o químico descobre que tem coisas muito mais legais aí, como balística, análise documentoscópica,
ele se apaixona por outras áreas e ele vai fazer outras coisas, vai dar tiro o dia inteiro no laboratório de balística para fazer comparação, vai fazer análise de documentos, RG, assinaturas, coisa que a gente nunca viu na graduação, por exemplo. Então existe essa possibilidade, a pessoa pode escolher para onde ela vai. Ela pode escolher ir para a clínica geral, fazer de tudo um pouco, pode ficar na capital, pode vir para o interior, próximo de sua cidade. Então sempre tem essa possibilidade, né, de escolha. Nossa, muito interessante no caso. Então, com o senhor você ficou trabalhando um pouco mais nessa área de entorpecentes, primeiramente ali. Não, eu vim para a clínica geral, porque eu escolhi São Carlos, porque é próximo de Ribeirão. Eu morava em Ribeirão, trabalhava em São Carlos. E como eu trabalhava em clínica geral, durante o dia a gente atendia os locais, acidente de trânsito, homicídio, tudo que for pertinente a crimes. E quando a gente chegava na base, tinha as peças para analisar. Arma de fogo, faca, munição. E entre as peças, amostras de drogas, que vêm ou da cidade ou da região em volta ali, e a gente tinha que fazer o exame químico. Então, nenhum plantão é igual ao outro, né? Não existe rotina na análise pericial. Tem plantões muito tranquilos, tem plantões que são trabalhosos, e quando o plantão é trabalhoso, a gente bota a culpa no fotógrafo. A gente fala que o fotógrafo é pé frio. E, dependendo do fotógrafo que está de plantão ali, ele é que é o causador aí da má notícia, né? Tem plantões que a gente entra e dá um caso no plantão inteiro. Tem plantões que a gente já entra com homicídio triplo para atender. Então, a culpa é do fotógrafo. Se tiver algum fotógrafo assistindo, foi mal, mas é piada, assim, é uma brincadeira. E no caso, na parte, por exemplo, quando você ia para a parte do laboratório, quais eram as técnicas utilizadas? Qual era a aplicação da química nesse caso? Até 2008, os testes nos laboratórios de entorpecentes da polícia, salvo os laboratórios da capital, aqui no interior era só teste colorimétrico e cromatografia em plaquinhas. São testes confiáveis, são testes habilitados para fazer essas análises, porém existe a necessidade de complementação com testes instrumentais. O primeiro cromatógrafo em Ribeirão Preto chegou por volta de 2009. Então, antes disso era plaquinha e teste colorimétrico. Ok, para drogas já estabelecidas, né, cocaína, THC, os vários canabinoides da maconha, você já tem aquele perfil estabelecido. Mas a gente enfrenta hoje a problemática das drogas de desenho. Cada ano surgem aí, acho que aqui no Brasil foram mais de 100 o ano passado, novas drogas, é, ou drogas antigas, porém com modificação química, o que torna ainda mais perigoso, porque quem está sintetizando aquele material, ele está sintetizando para vender. Ele está pouco se lixando se aquilo ali vai causar overdose, se vai causar doenças, ele só quer lucrar com aquilo. A pessoa, o criminoso modifica a droga, coloca um grupamento, um aleto, uma metila, uma carbonila, e não faz testes de laboratório, obviamente, ela não tem a menor vontade de fazer isso, ela só quer produzir uma modificação química para que aquela molécula saia da lista de substâncias proscritas. Então, se ela não está na lista, ela pode ser comercializada aí por um determinado tempo até acontecer a primeira apreensão. Acontece a primeira apreensão, existe a necessidade de classificar, catalogar essa substância e torná-la agora componente da lista de proscritos. Isso demora aí uns 6 meses. Então, essa é a problemática das drogas de desenho. Existe a necessidade, então, de ter ferramentas mais potentes, mais rápidas, como por exemplo o GCMS, que possui bibliotecas de compostos químicos, você tem uma análise muito mais rápida, tem a possibilidade de identificar o que é aquela substância e reportar isso para os órgãos competentes, para a Anvisa, Polícia Federal. Existe a necessidade então de equipamentos aí mais robustos nesse sentido. Só uma dúvida mais pessoal de como essa relação direta entre a academia e a polícia nesse caso, né? Nessa descoberta de novas substâncias, como a academia, né, a universidade, como os alunos, né, principalmente da pós-graduação, por conta dessa possibilidade
de integrar o conhecimento com mais facilidade, como que eles poderiam contribuir nessa área de novas drogas psicoativas, nesse caso? Hoje, a situação é bem melhor aí do que a do começo do século, por exemplo, em decorrência do surgimento desses vários decretos que eu havia mencionado anteriormente, que possibilitam essa parceria. Por exemplo, na cidade, na capital, em São Paulo, esse convênio entre polícia e universidade, ele existe há muito mais tempo, ele forma muito mais estagiários, talvez pela proximidade, né, a academia de polícia fica encostada na USP, lá no Butantã. Isso tem uma origem histórica, e na época da ditadura, né, a ditadura colocou um posto da polícia do lado da universidade para evitar quaisquer tumultos e coisas do tipo, e hoje a gente aproveita essa proximidade para fazer estágios aí, para linkar setor público com setor público, né, e produzir ciência. Isso é bem legal. Aqui no interior a gente teve a felicidade aí de implementar esse convênio de estágios e parceria científica há mais de 10 anos, a gente está na segunda edição já, que possibilita levar os alunos de graduação para fazer estágio e os de pós-graduação para fazer pesquisa nos laboratórios de polícia, e possibilita oferecer os equipamentos daqui da universidade para o pessoal da polícia, caso necessário. Quando eles têm alguma demanda, querem fazer uma análise mais rápida, existe essa possibilidade de trazer essa demanda para a polícia. Já aconteceram algumas vezes aí no passado, onde a polícia procurou com urgência o departamento de química para fazer algumas análises, em casos de contaminação ambiental, a gente teve aqui na região, vazamento de produto químico, e pela proximidade nós fomos acionados, outros laboratórios também, aqui do departamento de química, foram acionados para ajudar a elucidar esses casos. A gente vem trabalhando aí, nós estamos disponíveis para o setor público qualquer hora, e qualquer momento. Nossa, muito interessante. Um questionamento final aqui para a conclusão do episódio seria qual seria um conselho que você daria para um aluno que está agora ou vai entrar na graduação agora ou que já está fazendo a graduação em Química sobre o que ele sobre o futuro dele, o que ele poderia trazer, né, de procurar durante a graduação para entender melhor o que ele quer atuar, principalmente tanto na química como também na área de ciências forenses. Hoje é possível, graças à internet, hoje é possível se inteirar, né, do que aquele determinado profissional faz, né, em detalhes, né, não só por filmes e séries, bastante, mas não reflete a verdade 100%, né. Eu costumo comentar os episódios aí do CSI, espero que eles não me processem, né, mas é uma crítica construtiva. Metade do que aparece ali no seriado é ciência, a outra metade é Hollywood. A gente tem que falar porque é assim que funciona. As análises que são reportadas no seriado são mesmo aquelas de laboratório, mas a grande diferença, por exemplo, é o tempo. No seriado você tem 40 minutos ali para mostrar o crime, a análise do crime e o julgamento. Às vezes, por exemplo, uma corrida cromatográfica. No seriado, a pessoa injeta a amostra no equipamento e 5 segundos depois já sai o nome da droga, já sai o RG do bandido. Isso é Hollywood. Porque na vida real, quando você não sabe o que tem numa amostra, você tem que deixar uma corrida aí de 40 minutos, 50 minutos, uma corrida. Então, considerando que a análise bem feita tem que ser feita aí no mínimo em triplicata, uma análise química leva uma manhã para ser feita aí de forma completa. E no seriado ela é feita em 5 segundos, 10 segundos. Aquilo não reflete a realidade. A análise sim, mas o tempo de análise não. E cena de crime é tridimensional, ela tem cheiro, tudo isso não aparece no seriado. Então a pessoa acha que é um glamour atender uma cena de crime e dependendo do... Bom, cenas com violência nunca devem ser romantizadas ou normalizadas. A pessoa tem sempre que não aceitar aquilo como normal. Ela tem sempre que ficar indignada com qualquer cena de violência. E não achar que aquilo ali é normal no cotidiano. Então, essa é a diferença da cena de crime real e da cena passada no seriado.
E hoje em dia existem aí podcasts, existem programas de entrevista com profissionais, então o estudante ele pode, ainda na graduação, ele pode assimilar todas essas informações e tomar uma decisão para ver o que, que ele quer mesmo fazer. Ó, isso aqui é que eu quero, isso aqui eu não quero de jeito nenhum. Nós somos de exatas, né? A nossa praia é tubo de ensaio, equipamento. Nós não temos, por exemplo, domínio em anatomia. Análises com cadáveres, com peças de cadáveres, isso pode ser algo chocante para o profissional. Então leva tempo para a pessoa, não que ela se acostume àquela cena de violência, mas para que ela tenha uma certa resistência para não desmaiar, por exemplo. Poder fazer uma análise de um local com uma visão chocante sem passar mal, sem desmaiar. Para isso serve o curso de formação da Academia de Polícia. Ela passa por esse treinamento até adquirir resistência para poder enxergar na cena de crime aquilo que o público em geral não enxerga, né, que são os detalhes, os vestígios, e coletar isso e analisar. Mas leva tempo e leva treinamento. Tem gente que entra no curso de perito para ver cadáveres. A pessoa tem, sei lá, uma certa tem certos gostos estranhos, né? Eu quero ver cena de crime, quero analisar cadáver. Eu já não tinha esse interesse. Eu queria fazer análise química, análises em exatas, né? Eu tinha que ver cenas com cadáveres. A gente fazia o atendimento e tal, mas nunca foi assim a minha preferência, né? Eu não gostava de ver nenhum tipo de cena envolvendo violência, mas já que tem que ver, a gente fazia a perícia ali da melhor forma possível. Assim, então, eu gostei muito do nosso papo, por exemplo, e gostaria de agora, né, infelizmente, já terminar o episódio. Eu gostaria muito, agradecer muito sua participação, sua colaboração de como entender como a química pode ser aplicada no âmbito pericial, como que até os próprios alunos podem utilizar os seus conhecimentos. Ok, eu que agradeço o convite. E agora, para finalizar, eu gostaria de lembrar que todos os episódios anteriores e todo a parte de redes sociais do departamento, caso tenha interesse em seguir mais conteúdos relacionados a isso, logo na descrição.